Você acredita em coincidências? Ou acha que o universo é só um emaranhado de acasos? Eu adoro esse negócio de coincidências. E quando eu olho para a história da cultura brasileira, eu vejo uma coincidência que é linda de ser ressaltada nas minhas aulas de História da Arte. Anitta Malfatti, 1917, causando na arte brasileira repercussões positivas e negativas, obviamente. E Anitta, em 2017, também causando na sociedade brasileira, com muitas repercussões positivas e negativas também. Afinal, estamos já em 2018, mas ainda vivemos os ecos do grande projeto de Anitta, ou Anira, o Checkmate. Duas mulheres homônimas, mas não é só um nome que elas têm em comum. Quando eu penso na história das duas Anitas, as duas causaram muito rebuliço, causaram muita confusão. E é lindo de se ver, porque a Anitta Malfatti, lá no começo do século passado, ela estava ali fazendo todo um processo revolucionário que nem ela mesma tinha noção das consequências do que ela estava fazendo. Aposto que quando ela fez a exposição de 1917, a exposição de arte moderna, ela não imaginava que em 5 anos depois ela estaria alugando o Teatro Municipal de São Paulo e desafiando a elite paulistana tradicional. Isso é um pouco diferente do que eu vejo da Anitta. Eu acho que quando ela desenvolveu todo o projeto musical dela, quando ela se pôs na posição de empresária e começou a gerir os seus próprios negócios culturais, eu tenho certeza que ela queria chegar aonde ela chegou. Ela queria um dia se colocar lá no topo das paradas da Billboard e mostrar para o mundo quem é ela e qual é a música que ela carrega. Do mesmo jeito que Anitta Malfatti carregava de certa forma uma arte de vanguarda em sua época, a gente tem hoje a nossa Anitta carregando uma arte que é vista como vanguarda por muita gente, que é o funk. 100 anos de história separam essas mulheres e esses grandes acontecimentos, mas as críticas são muito similares. Eu vejo lá no Twitter as pessoas falando que a MPB retrocedeu ao estágio anal, fazendo referência à música da Anitta, considerando ela de baixo calão ou qualquer coisa do tipo. Gente, eu penso só no texto do Monteiro Lobato falando sobre a exposição da Anitta Malfatti, no qual ele cria insultos perturbadores para falar sobre a exposição e sobre os artistas modernos, os artistas de vanguarda da época. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar falando um pouquinho sobre Anitta Malfatti, que é um personagem um pouco mais distante de nós. Anitta Malfatti, ela foi influenciada pela mãe dela, que também era pintora, então desde jovem ela começou a pintar e estudar arte. E na década de 1910 ela foi para a Europa e estudou na Alemanha a arte, teve contato com a arte expressionista. Depois disso ela foi para os Estados Unidos, fez vários amigos que eram ligados aos movimentos modernistas americanos e voltou para o Brasil em 1917. Quando ela volta, ela faz uma exposição de arte para mostrar esses trabalhos que ela produziu na Europa, carregados de influência expressionista, ou seja, trabalhos que falavam de sentimento e emoção e distorciam as formas para mostrar esses sentimentos e emoções, e fauvistas, ou seja, que brincavam com as cores, distorciam as cores, mudavam as cores dos elementos. Os trabalhos eram extremamente coloridos e extremamente carregados dos próprios sentimentos da artista. A exposição abriu, fez um relativo sucesso, ela vendeu 8 pinturas já no começo da exposição, até que Monteiro Lobato visitou a exposição e não gostou nada do que viu. E escreveu uma resenha crítica sobre a exposição. Ou melhor, esculhambou a exposição. No seu texto, Monteiro Lobato diz que existem duas categorias de artista. Uma que é representada pelos clássicos, pelos grandes artistas do passado, aqueles que olham para o mundo e representam ele tal como é. E outra pelos artistas modernos. E olha só o que ele fala. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço, do sadismo e de todo período de decadência. São frutos de fim de estação, bichados a um nascedouro, estrelas cadentes. Brilham um instante, as mais das vezes com o brilho do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. O texto continua e ele não poupa palavras para falar mal de Picasso e de todos os artistas modernos europeus, incluindo ali a Anitta. Ele até fala: Anitta, cara, tu é boa, mas sai desse grupinho aí, vai lá para a arte clássica.
Imagina como a Anitta ficou se sentindo. Ela era uma mulher muito tímida, não gostava de aparecer, ela era até falsa canhota, porque ela tinha um problema congênito na mão direita, o que forçou ela a pintar e escrever usando a mão esquerda. Então ela tinha várias questões de identidade, de posicionamento no mundo, que ela fazia através de sua arte, mas quando ela recebeu uma crítica tão ferronha assim, ela acabou, se reprimindo. Ela foi até procurar alguns professores de pintura para darem algumas dicas para ela, porque ela se viu no mato sem cachorro. Mas, do mesmo jeito que Monteiro Lobato esculachou o trabalho dela e colocou ela para baixo, muita gente foi em volta da Anitta Malfatti. Mário de Andrade foi um desses que defendeu até o fim que Anitta Malfatti foi a pioneira no modernismo brasileiro e que foi graças a ela que ele pôde florescer. E foi ali, girando em torno dessa figura da Anitta, é que os artistas começaram a organizar o que a gente conhece hoje em dia como a Semana de Arte Moderna de 1922, um dos maiores eventos da arte brasileira. 100 anos depois, temos Anitta, fazendo parcerias com os mais diversos artistas que ainda não fazem muito sucesso, alguns MCs desconhecidos, drag queens, como a Pabllo Vittar, e gente que seria visto como marginal nesse meio. Então tem toda ali uma questão dela começar a se associar com essas pessoas que vêm do mesmo lugar que ela. Anitta vem da favela, Anitta vem da comunidade e ela traz essa voz da comunidade dentro do seu trabalho. Tem um canal chamado Quadro em Branco que faz uma análise incrível do projeto Checkmate, mostrando como ela pensou em cada passo para chegar no topo das paradas. E assim como os modernistas há 100 anos atrás criaram todo um grupo, uma discussão e chegaram à conclusão de que eles teriam que alugar o Teatro Municipal de São Paulo para impor a sua voz perante a sociedade paulistana, ou seja, alugar a Casa da Arte Clássica para mostrar o que era a arte moderna, Anitta também viu que hoje em dia ela precisaria levar o funk ao topo do mundo para mostrar a consolidação dessa arte. Porque sim, temos muitas pessoas que ainda olham para o funk e falam, isso não é cultura, isso não é arte, julgam o funk como um subproduto, algo totalmente descartável ou também fruto de uma degeneração. Essas pessoas muitas vezes parafraseiam o próprio Monteiro Lobato. O funk é um furúnculo da nossa sociedade, essa música é ruim, essa música é simples. Ou então até disfarçam alguns comentários racistas, porque muitas vezes é isso mesmo, sabe? As pessoas simplesmente ignoram porque veem negros cantando e tem uma atitude racista assim e disfarçam isso falando, não, peraí, eu estou só a favor da cultura de elite. E o que me deixa mais confuso nesse meio é que as pessoas falam que a arte de vanguarda é arte de elite. Não, gente, a arte de elite é a arte clássica, consagrada, de um museu, de técnica. Arte é aquilo que as pessoas produzem, não importa se ela está produzindo na favela, não importa se ela está produzindo num ateliê experimental ou se ela está reproduzindo os modelos clássicos. A arte é esse fruto humano de representação de sentimentos e ideias. Essa rima histórica entre as duas Anittas, uma Anitta que fez parte de um grupo de artistas que alugou o Teatro Municipal de São Paulo, a Casa da Tradição, para mostrar o que é vanguarda para o povo brasileiro, em par com a nossa Anitta atual, que criou todo um projeto para colocar o funk nos holofotes mundiais, para mim ela é belíssima, ela é linda. E eu sei que, como Monteiro Lobato e vários outros críticos da época xingaram a Anitta Malfatti e os modernistas do começo do século XX, hoje é só entrar em qualquer comentário do G1 que eu vou ver as pessoas repetindo os mesmos disparates, os mesmos xingamentos. Eu não sei por que eu me assusto com isso. Foram 100 anos, mas parece que não foi nada. Gente, arte é sobre liberdade, arte é sobre se expressar. Não adianta a gente ficar julgando um outro produto artístico que a gente às vezes não gosta ou diminuindo ele, porque tem espaço para todo mundo, sabe? Se você não curte a arte de determinado artista, não tenta limar a liberdade de expressão dele. Vai atrás de outro. Eu acho que a grande graça do nosso mundo está nessa capacidade que a gente tem de criar algo ou admirar pessoas tão diversas. A gente viu que Monteiro Lobato estava errado, que a Anitta não desapareceu como uma estrela cadente, ela entrou para os anais da história. Será que esses comentaristas de notícia da internet que ficam falando várias barbaridades hoje em dia sobre a Anitta, eles vão ser lembrados? Ou que quem será lembrado será a Anitta? Um grande beijo e tchau, tchau.